Olá, meus amigos, minhas amigas que seguem aqui a página da editora Diálogo Freiriano. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui. Lembrando para vocês que nós, da Diálogo Freiriano, somos especialistas em transformar o seu TCC, seu mestrado e o seu doutorado em livros. Antes das nossas entrevistadas se apresentarem, eu vou colocar aqui na tela primeiro a capa do livro delas, que é o Guia para Métodos Contraceptivos de Longa Duração, DIU e Implante Subdérmico, que então eu estou aqui com a professora Jucimar Frigo e a Denise Zoc. Primeiramente, sejam muito bem-vindas ao nosso bate-papo. Muito obrigada, Cida, pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. Boa Denise? tarde, obrigada, Cida, minha colega amiga Jussi. Perfeito. Então, para a gente começar, antes da gente chegar até o livro, de fato, eu queria que vocês se apresentassem, contassem quem vocês são, para que o povo de casa também as conheça. Ótimo, então. Eu posso começar. Perfeito. Então tá. Eu me chamo Jucimar Frigo, eu sou professora universitária, sou enfermeira também, sou doutora em enfermagem. E foi justamente nessa minha trajetória pessoal e profissional que surgiu algumas necessidades de novas evidências científicas. Então, lá na minha tese de doutorado, que eu concluí em 2018, eu identifiquei na minha tese que as mulheres tinham algumas necessidades de métodos contraceptivos de longa duração, métodos contraceptivos mais seguros, mais eficazes, mais efetivos. E a partir daí eu comecei a me aproximar de um novo cenário, né, com referencial internacional, porque nós temos poucas referências brasileiras ainda, direcionado à enfermagem, né? A partir daí eu comecei a estudar um pouquinho sobre as LARCs, métodos contraceptivos de longa duração. E nesse cenário, eu e a professora Denise, nós sentimos a necessidade, né, de escrever mais sobre esse método que nós criamos, que é um cuidado mais humanizado, sensível, para a inserção, manutenção e revisão das LARCs. Eu me chamo Denise de Azevedo, sou enfermeira também, doutora em enfermagem na área da atenção à saúde da mulher. Da Jussi há muito tempo de doutoramento, do processo nosso de construção de pesquisas, enfim. E nesses últimos anos, a professora Jussi tem aí se dedicado e intensificado as ações por meio de consultas de enfermagem ginecológica. E no ano passado, a gente participou de uma iniciativa fortalecendo a enfermagem, que se chama Corém lá, com o Sebrae, e nesse processo, então, de uma ideia de formação, capacitação de enfermeiros para inserção do DIU e do Impanon, né, esses métodos que a Jussi falou. E aí, nessa ocasião, também eu fiquei sabendo da Diálogo Freiriano, fiquei sabendo dos editais, né, para inserção oriundos de pesquisa, de teses, de dissertações para publicação. E como nós duas somos professoras, doutoras pesquisadoras, surgiu a oportunidade de a gente transformar, então, todo esse conhecimento e também essa prática que a professora Jussi vem desenvolvendo, de capacitar enfermeiros, de fazer essa formação para a inserção do DIU e Planon em um livro, né, que teria uma forma muito mais abrangente de alcançar o público que a gente deseja. Perfeito, então. E eu gostaria que vocês contassem, a Denise já deu uma pincelada, eu queria ver contigo também, Prof. Jussi, como foi esse primeiro contato, então, com a editora?
Então, o nosso contato, ele foi, assim, muito afetivo. Nós tivemos a nossa primeira aproximação por meio das nossas universidades, né? Isso nos permitiu essa aproximação com a editora. E a editora sempre foi muito prestativa, então nós tínhamos uma ideia, né, que era transcrever na forma de um livro um pouco da nossa prática clínica, porque o nosso livro, né, Guia de Métodos Contraceptivos, ele é muito da nossa prática clínica, então nós tínhamos todo um referencial, um know-how de conhecimento teórico, prático e assistencial, e nós gostaríamos de transformá-lo num livro, né, para que outros profissionais, especialmente profissionais da área da saúde, especificamente enfermeiros, pudessem se apropriar dessa expertise da nossa prática clínica. Porque, como a professora Denise mencionou, nós temos um consultório ginecológico de enfermagem, e nesse consultório nós fazemos, além de cursos para capacitações de profissionais da saúde, na inserção de DIU e Implanon, métodos contraceptivos de longa duração, nós também fazemos o atendimento, né, de consultas ginecológicas de enfermagem e oferecemos métodos contraceptivos de longa duração. Então, nós temos todo um cenário de cuidado humanizado, sensível e afetivo, e nós resolvemos colocar isso em um referencial teórico, no caso, nesse nosso guia, para que outros profissionais também pudessem estar lendo, se apropriando e multiplicando esse cuidado mais científico e afetivo em relação às mulheres, né? Principalmente na área de ginecologia. Perfeito, então. E vou colocar novamente aqui na tela a capa do trabalho, então, da Prof. Jusce e também da Denise, tá? Que é o Guia para Métodos Contraceptivos de Longa Duração, DIU e Implante Subdérmico. E antes, se você tem interesse, então, em adquirir esse trabalho dela, se você também pesquisa sobre a área, tem uma curiosidade, dependendo da rede social onde você está nos acompanhando, aqui em cima ou aqui embaixo, você encontra o link, então, para ter acesso ao livro delas, Guia para Métodos Contraceptivos de Longa Duração. Agora, seguindo com a nossa entrevista, eu gostaria que vocês contassem um pouco como que foi essa pesquisa, como que vocês chegaram até o conteúdo final desse livro. Acho que eu falo um pouquinho depois eu passo para ti. Então, é bem interessante porque, como nós temos poucos referenciais no Brasil escritos, né, principalmente produções científicas recentes nas bases de dados, escritos por enfermeiros sobre esse método, porque o nosso Conselho Federal de Enfermagem, recentemente, ele respaldou a nossa prática clínica para a inserção desses métodos contraceptivos. O Ministério da Saúde, ele nos respalda também nesse processo de cuidado. Apesar de nós termos esse respaldo legal, ético e profissional, nós não tínhamos muitos referenciais científicos para nos nortear nessa prática de cuidado. Então, eu e a Denise fizemos algumas revisões de literatura em busca de referenciais mais atualizados, mais robustos, principalmente referenciais internacionais. Então, nós usamos muitos dos critérios de elegibilidade da Organização Mundial da Saúde e do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos para nortear essa nossa prática clínica. E a partir daí nós fomos descrevendo todo esse detalhamento da consulta ginecológica de enfermagem, na oferta dos métodos contraceptivos de longa duração e com uma ênfase mais específica para esses dois métodos, né, que são os métodos hoje de maior busca pelas mulheres, porque as mulheres hoje já não desejam mais ter que tomar todo dia um comprimido. Nós temos tantas tarefas, inúmeras tarefas que as mulheres têm diariamente, e lembrar de tomar um comprimido de anticoncepcional, às vezes acaba sendo a última necessidade da agenda, né? Então, muitas vezes elas esqueciam, e o fato de esquecer gerava uma gravidez não planejada, né? E hoje a gente sabe que as gravidezes não planejadas culminam em retardo do início do pré-natal e agravos para a saúde da mãe e da criança. Então, pensando nesse bem-estar de saúde materno-infantil, nós escrevemos muito sobre a importância de os
principalmente os enfermeiros, ofertar nas suas consultas ginecológicas de enfermagem métodos contraceptivos de longa duração e mais seguros, para que essas mulheres também se sintam confortáveis no seu planejamento familiar, que elas possam, de fato, ter a segurança de uma gravidez, planejar o próximo filho. Como é que elas podem estar fazendo isso? Com uma oferta de um anticoncepcional seguro e longo, que é o caso, por exemplo, do DIU, né, o dispositivo intrauterino, e também do implante subdérmico, que são dispositivos que permanecem 3 a 10 anos na cavidade uterina. Pensem, né, nós mulheres podemos ter a liberdade sexual e reprodutiva por 10 anos. Então, essa segurança, esse cuidado mais sensível, ele está descrito nesse livro. E é interessante que nesse livro a gente traz um pouquinho da nossa prática assistencial. Então, toda vez que a gente vai fazer, por exemplo, a oferta de um método contraceptivo para as nossas mulheres, a gente abre o nosso catálogo de métodos contraceptivos, que são inúmeros, né? A escolha de qual método ela vai definir é uma escolha da mulher a partir das suas necessidades. Mas é interessante que quando ela escolhe os métodos contraceptivos de longa duração, por exemplo, um DIU, né, que a gente sabe que ele é um pouco mais invasivo, né, na cavidade uterina da mulher. A gente tem todo um cenário de cuidado, então a gente oferece para aquela mulher música terapia, ou seja, a música que ela gosta de escutar, a gente coloca no momento da consulta, para que ela se sinta mais confortável. A gente faz aromaterapia, a gente faz também bolsinha de água quente na cavidade uterina, para que ela fique mais relaxada. A gente também faz a oferta de um analgésico para ela pré-inserção. Tudo isso é uma forma de cuidado para que ela se sinta mais confortável. O enfermeiro também faz anestesia do colo do útero, então minimizando assim os efeitos da inserção, da dor provocada pela inserção. Todo esse cenário de cuidado é um cenário singular que está descrito neste livro para que outros enfermeiros também possam estar reproduzindo para as suas mulheres, né? No livro também a gente reforça muito os cuidados pós-inserção. Essas mulheres pós a inserção do DIU, do Implanon, elas têm um cuidado singular, então a gente sempre oferece uma consulta de segmento, né? Em 30 dias essa mulher precisa retornar para a gente reavaliar, para saber como é que está a convivência, a vivência dela com esses novos dispositivos de proteção. A gente recomenda fazer uma ultrassonografia também para confirmar posicionamento. Então, é uma série de cuidados que a gente descreve cuidadosamente, todos esses cuidados embasados em evidência científica, para que de fato faça sentido para o profissional de saúde e principalmente para as nossas mulheres, que é a nossa ênfase maior de cuidado. E um outro fator importante também de produzir o guia, né, é de dar visibilidade também para a produção intelectual dos enfermeiros. Então, assim, nós pesquisadores, professores, a gente tem como objetivo, dentro da formação, produzir conhecimento e publicizar esse conhecimento. Mas o fato de ter toda essa história e esse modelo de cuidado no guia, nesse formato, é uma forma também de empoderar os enfermeiros e de mostrar, esse trabalho que eu faço, ele é capaz de, sim, de estar sendo apresentado e representado no formato de um livro, de um guia, que está publicado por uma editora, que não está simplesmente como um trabalho acadêmico, ou talvez para um público um pouco mais direcionado como um artigo científico, mas não, ele está no formato de um livro, de um guia, de uma editora, né, que tem um alcance para vários públicos, inclusive os enfermeiros. Então, assim, eu acho que também a gente pensou nisso, numa forma de trazer mais perto das pessoas, né, algo que talvez num primeiro momento tão complexo e tão cheio de cuidados como né, esse procedimento que a Jussi bem explicou, mas que sim, é um conhecimento que precisa ser especializado, que precisa ser divulgado, né? A população, as mulheres precisam saber que elas têm acesso, precisam saber que isso é um direito, os enfermeiros precisam olhar para esse guia e ver que sim, que eles são capazes e que a partir
de todo aquele conhecimento que está compilado nesse guia, ele pode sim mudar a sua realidade, pode transformar a sua prática e pode ampliar as suas ações, né? Então, o guia é um meio de fazer com que esse conhecimento científico que levou anos, né? Porque para a professora se chegar nesse nível, nesse ponto de produzir esse conhecimento, foram muitos anos de estudo, muitos anos de prática, e que continuam sendo, né? No momento que a gente vai fazer uma revisão de literatura, que a gente busca e que se dá conta que no Brasil não tinha nenhum material parecido publicado, direcionado para esse público e produzido por enfermeiros brasileiros, a gente se dá conta, né? Então, o quão amoroso é esse conhecimento. E isso precisa ser divulgado, isso precisa ser socializado. E o livro, mesmo os livros no formato digital, eles também, né, são importantes, eles têm esse papel, penso eu, de divulgação, de ampliação, de levar o conhecimento mais longe possível. Perfeito. E agora, falando mais propriamente da parte física do livro, vamos assim dizer, eu queria saber de vocês como foi esse processo junto com a editora para a criação da capa, do miolo, como foi esse momento para vocês? Eu acho que a parte mais difícil para mim foi escolher a capa. O menino que fez a arte, eu não me recordo o nome dele, até peço desculpa, mas ele foi muito feliz na escolha, no desenho das capas. Ele propôs 2 capas para nós, né? As 2 primeiras artes, elas foram tão perfeitas, tão esclarecedoras, tão assertivas, que a gente não conseguia decidir qual das capas nós utilizaríamos, então, oficialmente no livro. Nós levamos um tempo, assim, para definir qual delas. Então, a arte foi muito bem retratada, nós passamos uma reunião prévia para ele, a nossa ideia, né, que poderia ser retratada enquanto imagem do nosso livro, e ele foi muito feliz nos desenhos, né? Ele nos trouxe 2 artes assim que retratavam exatamente o que nós descrevemos como uma imagem que representasse o nosso livro. Então, para mim, escolher a capa foi um processo doloroso, porque por mim esse livro poderia ter 2 capas, né? Porque as 2 capas ficaram perfeitas, assim, foi uma das experiências que me marcou. E a parte estrutural da escrita, a gente sempre foi muito bem acompanhada, assim, eu mantive contato com várias pessoas da editora, e à medida que o livro vinha para a nossa correção, eu sou daquelas que toda vez que vem para a correção, eu acrescento um pouquinho mais. Aí eu trocava imagem, acrescentava um parágrafo, saía uma nova evidência científica, eu acrescentava um novo artigo, e constantemente dialogando com a editora, sempre com muito diálogo, assim, eles sempre muito prestativos, a gente foi estruturando e dando esta forma ao livro. Então, eu acho que valeu muito a pena, foram muitos encontros remotos, né? Mas todos muito presentes, assim, eu senti que eles incorporaram o processo de construção do livro junto comigo, né? E a Denise também, né? A gente mandava, logo depois a gente tinha o retorno com sugestões, apontamentos, então ele foi sim uma construção coletiva e bem dialógica. E a gente já trabalha, né, com editoras da universidade, enfim, mas eu não tinha ideia, assim, do quão complexo é esse processo. E em vários momentos, assim, sempre o pessoal resgatando a ideia central do livro, o tema, assim, o respeito com a representação, né, nos ajudando a achar, porque numa primeira vista, num primeiro momento parece fácil, né, escolher título, cor, imagem, mas enfim. Então, eu acho que foi um processo de aprendizado também, né, passar por essa assessoria aí da editora, né, cada profissional na sua expertise nos orientando, nos conduzindo. Acho que também publicar, escrever é um processo aprendizado. A gente não é a nossa área específica, né? Nós somos muito técnicos, o que a gente escreveu tem um teor muito técnico, científico, embora tenha fundamentação, como a gente falou, né, de teorias, de planos, de políticas de saúde.
eu vou colocar aqui novamente na tela, então, a capa do livro Guia para Métodos Contraceptivos de Longa Duração, DIU e Implante Subdérmico, e dependendo da rede social que você está nos acompanhando, ou aqui em cima, ou aqui embaixo, você encontra o link para ter acesso, então, ao trabalho da Prof. Jucimar Frigo e da Prof. Denise Zocchi, tá? E para a gente fechar e a gente encerrar o nosso bate-papo, eu queria que vocês deixassem um recado para as pessoas que pretendem lançar o seu livro, que ainda não fizeram, por algum receio, alguma coisa, ainda não tiveram aquela coragem para fazer o lançamento do seu livro. É com vocês. Então, eu acho bem importante que as pessoas que estão nessa prática do dia a dia, né? Eu e a Denise estamos já há 25 anos na área da saúde da mulher, então nós temos um know-how de conhecimento teórico prático, né, da nossa prática clínica. Então, eu sugiro para os demais profissionais que também atuam nesses cenários específicos, singulares de saúde, que aproveitem essa expertise que tem da sua assistência e escrevam um livro para que outras pessoas tenham a oportunidade de fazer uma leitura, uma compreensão dessa prática e também qualificar a sua prática assistencial, porque eu acho que o livro nos permite isso, né? Uma leitura flutuante, ao mesmo tempo uma mudança de prática e atitude, né? Eu sugiro que os enfermeiros, independente de serem da área da saúde da mulher, mas eles olhem para a sua prática e que contem as suas histórias. A gente convive todos os dias na prática clínica, nas práticas educativas, no ensino, no planejamento, na gestão. Situações nós criamos, inventamos modelos, instrumentos, adaptamos técnicas, e isso precisa ficar registrado. Né? Quando eu olho um livro, eu vejo que ali tem uma história, tem uma pessoa, às vezes várias pessoas por trás daquela história, e as histórias devem ser contadas. Então, eu estimulo, sugiro e convido os meus colegas enfermeiros que contem as suas histórias, como fazem, como pensam, como agem, né? E o livro eu acho que é um instrumento muito importante e muito potente para continuar fazendo transformação, mudando realidades, mudando. Perfeito. Então, gente, muito obrigada por esse bate-papo. Realizamos hoje, então, o lançamento do livro Guia para Métodos Contraceptivos de Longa Duração, DIU e Implante Subdérmico. Professora Jusce, professora Denise, muito obrigada pelo tempo de vocês e obrigada por vocês compartilharem um pouco do seu conhecimento com a gente. Nós é que agradecemos a oportunidade, se dá um prazer estar aqui e recomendo fortemente que os colegas profissionais enfermeiros façam uma leitura do livro e que, como diz Paulo Freire, né, conscientizar para transformar. Então, que ele sirva como um norte para qualificarmos a nossa prática de assistencial e clínica na saúde das mulheres. Obrigada, Cida, obrigado, Jusce, pela parceria. E recomendo a leitura fortemente para inspirar também futuros autores e escritores a contarem as suas histórias sobre sua prática. E você que nos acompanha de casa, também eu deixo o convite para vocês, para que vocês nos acompanhem nas nossas redes sociais, seja no Instagram, no Facebook ou no LinkedIn, até mesmo aqui no nosso canal do YouTube, tá? Conte sempre com a gente. Até a próxima!